Depois de 15 anos trabalhando na minha empresa, recebi uma carta de demissão pra lá de inesperada do CEO. Reestruturação. Você está demitido. Um recruta mais novo veio se despedir em tom de deboche. Agradeci pela oportunidade e saí. No dia seguinte, eles precisavam de mim, mas já era tarde. Eu tinha dedicado 15 anos da minha vida a Pinnacle Solutions, quando o e-mail chegou na minha caixa de entrada como um soco no estômago. Já era fim de tarde, o escritório rolando com o barulho costumeiro de teclados e conversas meio desanimadas. Eu tinha acabado de encerrar uma ligação com a dona Delaney, cliente nossa há uma década, que ainda me chamava de o único que entende de verdade. Daí, vi o assunto. Organizational Update. Pensei, nada demais. Victor Grayson, nosso CEO, adorava mandar memorandos vagos e cheios de alta importância. Abri o e-mail esperando o mesmo blá 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 de sinergia ou otimização de processos. Mas dei de cara com isto. Devido a uma reestruturação, seu cargo está extinto, com efeito imediato. Atenciosamente, Victor. 15 anos trabalhando lá e foi só isso. Nenhum aviso, nenhum obrigado pelos seus serviços, nenhuma ligação. Foram apenas 13 palavras e uma assinatura digital. Fiquei encarando a tela com o coração batendo forte nos ouvidos. Acabaram com o meu cargo de gerente sênior de contas, com efeito imediato. Eu tinha 42 anos, não era um moleque recém-formado, e tinha construído metade da base de clientes do zero. Mas lá estava eu, descartado numa única frase. Me encostei na cadeira, que deu aquela rangida, e deixei a ficha cair. O escritório continuou na mesma. Telefones tocando, alguém rindo alto do outro lado, enquanto pra mim parecia que tinha parado o tempo. Olhei pra minha mesa. Uma pilha de arquivos que eu vinha preparando para as reuniões da semana seguinte. Uma foto minha com meu velho cachorro Max antes de ele partir. 15 anos de ser o último a sair, de perder fins de semana e de lutar até o fim pra fechar contratos. E pra quê? Reestruturação? Tudo bem, Martin? A colega de duas baias ao lado espiou por cima da divisória. Ela tinha um dom pra perceber o clima, e meu rosto devia estar entregando tudo. Tudo ótimo. Menti, forçando um sorriso. Não valia a pena contar naquele momento. Eu falaria depois. Talvez quando parasse de sentir o gosto amargo da humilhação. Comecei a juntar as minhas coisas. Nem tinha muito. A foto, umas canetas, um caderninho onde anotei as manias dos clientes ao longo dos anos. Dona Delaney adora 2 colheres de açúcar no café. Senhor Patel detesta conversa fiada. Pequenos detalhes que mantinham a fidelidade deles. Enquanto eu guardava o caderno na bolsa, o Jake apareceu todo cheio de si. Ele era um novato, devia ter uns 20 anos, cabelo cheio de gel e arrogância barata. O Victor contratou ele um mês atrás, nessa história de sangue novo. Falou, veterano, disse ele, com um sorrisinho que pedia um soco. Agora é a vez da galera jovem assumir. Olhei pra ele, vi aquele sorriso sem noção, e senti um calor subir no peito. Eu podia rebater, falar que fechei mais negócios em um único ano do que ele conseguiria em 10, mas pra quê? Ele ainda ia aprender na marra. Em vez disso, fechei o zíper da bolsa, levantei e disse, obrigado pela oportunidade. Num tom calmo e firme, como se eu só estivesse saindo de uma reunião, não encerrando minha carreira. O Jake ficou sem reação. Não esperava que eu não partisse pra briga. Mas eu já tava passando pela Lisa, que me olhou com preocupação. Nem parei na sala de descanso, onde passei uma porção de almoços. Só continuei em direção às portas de vidro. Entrei no elevador e me encarei no reflexo. Têmporas começando a ficar grisalhas, olhos cansados, mas o queixo bem firme. Eu não tinha acabado, nem de longe. Chegando em casa, larguei a bolsa no balcão da cozinha e enchi um copo d'água. O apartamento tava num silêncio ensurdecedor e minha cabeça não parava. Abri o e-mail de novo no celular, relendo aquelas 13 palavras até tudo ficar borrado. O Victor nem mencionou nada sobre rescisão ou compensação, só com efeito imediato, como se eu fosse uma despesa a ser cortada. Lembrei dos velhos tempos quando a Pinnacle era quase uma startup e eu virava à noite tentando fechar os clientes que o Victor não conseguia conquistar. Eu confiava nele, acreditei no papo de somos uma família que ele vivia jogando no ar. Que piada. Peguei meu laptop, a tela iluminando o ambiente escuro, e abri meu currículo. Tava desatualizado. A última vez que mexi nele tinha sido uns 5 anos atrás, mas a base tava boa. 15 anos de resultados. Clientes que ficaram comigo mesmo em fusões, recessões e surtos de ego do Victor. Fui atualizando cargos, adicionando números. Os 5 milhões deles de receita só no ano passado. Meu celular vibrou. Vi o nome do Victor. Deixei tocar até cair. Ele não deixou recado, e eu não tava afim de ouvir a voz dele. Mandei meu currículo para 3 contatos. Uma recrutadora que conheci num evento, o vice-presidente de uma empresa concorrente que já quis me roubar, e um ex-cliente que sugeriu trabalho freelancer se um dia eu saísse de lá. Depois me recostei na cadeira, copo na mão, e deixei o dia assentar. Demitido aos 42, sem aviso, ainda zombado por um moleque no final. Doeu? Puxa, como doeu, mas eu não tava destruído. Eu tinha construído algo na Pinnacle, muito mais do que o Victor imaginava, e eu poderia construir de novo. O celular vibrou outra vez. Victor, de novo. Ignorei e fiquei olhando pro teto. Amanhã eu resolveria os próximos passos. Hoje eu só precisava respirar. Mas enquanto eu tava ali, uma pergunta ficava martelando. O que acontece quando o cara que te demite percebe que foi ele quem errou? Acordei com 7 chamadas perdidas do Victor. 7. A primeira às 8h03, a última às 10h42. Meu celular parecia uma tabela de pontuação da ansiedade dele. Não ouvi os recados. Ainda não. Fui demitido menos de 24 horas atrás. Então o que quer que ele quisesse podia esperar. Fui até a cozinha, passei um café e me sentei no balcão com meu laptop. O plano era checar as ofertas de emprego que já começavam a chegar e traçar meus próximos passos. Não tava me lamentando.
15 anos na Pinnacle me ensinaram a dar a volta por cima, e eu não ia ficar me questionando agora. Por volta das 9h30, meu e-mail já tinha 3 respostas. A recrutadora, Karen, avisou que me apresentaria para algumas empresas até o meio-dia. O VP da Apex Innovations, concorrente que eu sempre respeitei, mandou uma frase curta: almoço amanhã, precisamos conversar. E o Tom Reynolds, cliente com quem trabalhei por uns 8 anos, escreveu: ouvi dizer que você está disponível. Vamos discutir algo independente. Me liga. Me recostei, tomei meu café, deixando essas possibilidades ecoarem na minha cabeça. Dobrar meu antigo salário na Apex ou partir para algo meu com o Tom. Foi a primeira vez, desde aquele e-mail, que senti o chão ficar firme de novo. Aí o celular tocou outra vez. Victor. Quinta chamada. Dei um sorrisinho e silenciei. Que ele sofresse um pouco. Eu dei 15 anos de lealdade, ele me deu 13 palavras e um pé na bunda. Se ele achava que eu ia correr para atender, tava bem enganado. Abri uma planilha. Comecei a listar prós e contras de cada oportunidade. A Apex tinha estabilidade, equipe, escritório. O lance com o Tom seria mais arriscado, sem uma rede de segurança, mas com liberdade total. Eu tava mergulhado nisso quando apareceu uma notificação. Martim, me liga. Urgente. Victor de novo. Ignorei e continuei. Perto das 11 horas, a Lisa me mandou um SMS. Você tá bem? O escritório tá um caos hoje. Franzi a testa e perguntei. Caos? Como assim? Eu imaginei que a minha saída fosse balançar a empresa, mas caos soava mais pesado. Ela respondeu rápido. Clientes indo embora. Vários. Todos pedindo por você. Fiquei olhando aquela mensagem, enquanto meu café esfriava na xícara. Clientes indo embora, pedindo por mim. Um sorriso foi se abrindo no meu rosto. Eu não esperava isso tão cedo. Abri meu e-mail do trabalho, que ainda estava ativo. Falha deles. E lá estava o pandemônio, expresso em letras. Assuntos de clientes que me acompanhavam por anos. Notificação de rescisão de contrato. Solicitando confirmação de status. Mudando nosso negócio para outro lugar. Abri um da dona Delaney. Martin, acabei de saber. Você saiu. Você era o único em quem confiávamos na Pinnacle. Vamos cair fora. Me ligue. Outro do Sr. Patel direto. Sem o Martin, nem pensar. Cancelando. Fui passando por 38 e-mails, 38 cancelamentos, todos dizendo exatamente a mesma coisa. Agora você pode ver a história completa no meu canal do YouTube, é só clicar no link do meu perfil.